Giro de Itália 2022, 17ª etapa. Para quem gosta do resumo, 168 quilômetros, duas montanhas categorizadas, uma fuga com 27 ciclistas, incluindo Mathieu Van Der Poel, incluindo a luta do rei da montanha entre Baumann e Giulio Ciccone, entre outros nomes. Esses 27 ciclistas chegaram a abrir 6, 7 minutos, mas foram controlados pelo pelotão, que incluía todos os interessados pela luta da camisa rosa. Enquanto a camisa rosa se defendia, a situação era definida na estrada. Após um tombo, Buitrago da Bahrein Victorious voltou para a bicicleta, voltou para a fuga, atacou no momento decisivo e levou a etapa de hoje após 2 dias de ter conquistado a segunda colocação na primeira participação num Giro de Itália, sendo o colombiano mais jovem da história a vencer uma etapa do Giro de Itália. Colombiano Buitrago da Bahrein Victorious. Enquanto isso, a Bahrein Victorious continuava fazendo bonito na luta, na luta pela camisa rosa. Nos momentos decisivos, voltaram a se destacar os 3 mosqueteiros, o atual camisa rosa Carapaz, o Hindley da Bora e Mikel Chiliquento Landa da Bahrein Victorious. No momento ali decisivo, algumas movimentações, o Outpost, companheiro de equipe da Bahrein Victorious de Mikel Chiliquento Landa, ajudou a fazer algumas movimentações, alguns ataques. Esses ataques não conseguiram deixar para trás o Hindley ou o Carapaz, mas conseguiu fazer com que o João Almeida sobrasse um pouco. Então o Mikel Chiliquento Landa agora está na 3ª colocação na classificação geral. Carapaz continua forte, o Hindley muito forte e o Mikel Chiliquento Landa, apesar das movimentações, ele continua numa situação relativamente delicada, porque sempre nos últimos quilômetros ele acaba perdendo um pouco de gás. Em relação ao João Almeida, é muito difícil ler o João Almeida, porque ele é um motor diesel, ele não tem a capacidade de responder às acelerações mais explosivas, somado ao fato de que entre os 3, 4 da classificação geral, ele é o que de longe tem a descida pior. Então isso é difícil mapear agora, só que a diferença de tempo dele está ficando relativamente complicada para garantir que ele estará no pódio, principalmente após a performance da Bahrein Victorious. Olha aí, quem diria? Vamos ver o que vai acontecer. Isso é o resumo do resumo. Para quem gosta do bate-papo, para quem gosta da enrolação, para quem gosta de falar de bike, é o seguinte, essa foi a etapa de hoje. Nessa primeira subida, esse cucurutuzinho para depois começar a descer, já começaram a acontecer várias acelerações. 168 km para os caras não é uma etapa curta, mas de longe é uma etapa, como a gente tem visto, de 200 km, apesar que o tempo de esforço hoje ele é equivalente, porque é um circuito, eu acho que é a segunda etapa com maior altimetria acumulada do Giro de Itália. E é lógico que os 40, 50 quilômetros finais é onde tudo aconteceria, pelo menos estrategicamente. O que quem pagaria essa estratégia é a perna e o pulmão dos atletas. Como eu disse no resumo do resumo, fuga inicialmente com 25 ciclistas e depois tiveram 2 ciclistas. Esses pequenos detalhes, que não são pequenos detalhes para quem está na bicicleta, sai a fuga. O pelotão permite com que a fuga seja formada, incluindo Mathieu Van Der Poel, Giulio Ciccone, Baumann, Buitrago, Lin Reis, entre outros ciclistas. Tiveram 2 ciclistas que ficaram de fora, e daí o rádio dos diretores esportivos, os caras começam a bombar e falam assim, aonde vocês estão? Por que vocês não estão na fuga? A pior coisa que pode acontecer é, a fuga já está estabelecida com uma diferença de 1, 2 minutos do pelotão. Isso quer dizer que a fuga não está calma ainda, porque a fuga ainda precisa aumentar a diferença do pelotão para o pelotão realmente deixe eles irem.
E daí o diretor esportivo fala assim, não, vocês têm que estar na fuga. Daí saem 2 ciclistas ou um ciclista na missão extremamente difícil e desgastante de sair do pelotão e tentar buscar a fuga, que foi o que aconteceu. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. A previsão era de chuva a etapa inteira, mas na verdade durante toda a etapa os ciclistas passaram pelas 4 estações. Porque choveu, fez frio, daí parou de chover, não estava tão frio, no final da etapa tinha até alguns lugares com sol. Então hoje foi, para quem assistiu a etapa, principalmente o começo da etapa, os ciclistas a todo momento tira a roupa, coloca a roupa, tira a roupa, coloca a roupa. Famoso cebolão. Hillcart ali na imagem. A luta continua, esse é o Baumann passando para acumular pontos para a camisa azul. E o Giulio Ciccone, eu acho que agora ele não tem mais chances de assumir a camisa azul. Esse foi o momento do Buitrago, colombiano, da Bahrein Victorious, que ele teve uma queda nessa curva. Ainda tinha um cara sinalizando que a curva ali era tecnicamente meio complicada, perigosa. Mesmo assim, ele pegou e eu não sei se ele passou direto, se escapou a roda, mas ele deu uma chapuletada. No momento que apareceu a imagem, parecia que seria muito difícil ele conseguir voltar para a bicicleta, mas ele voltou para a bicicleta, voltou para o grupo. Como vocês podem perceber, falta 80 km e nesse momento a fuga tinha 4 minutos e 46. Então esse é o Buitrago, lembra do Buitrago. Faltando 65 km, ataque do Mathieu van der Poel. A grande expectativa é se o Mathieu van der Poel vai conseguir fazer algo fenomenal no Giro de Itália. É claro que ele assumiu a camisa rosa e hoje, durante a transmissão, todo mundo ficava comentando sobre o que o Van Aert fez no Tour de France ano passado, de ter vencido uma etapa de montanha. Foi uma ótima tentativa do Mathieu van der Poel, mas não foi dessa vez, e o sonho dele, eu não diria necessariamente que foi um sonho, mas o objetivo de vencer a etapa dele hoje, por incrível que pareça, o Mathieu van der Poel é extremamente jovem, mas por incrível que pareça, 2 atletas jovens, 22 anos, primeira participação no Giro de Itália, os moleques, quando chegaram na montanha decisiva, Buitrago e o Lean Race, eles simplesmente largaram o Mathieu van der Poel para trás, o Avatar, não tomaram conhecimento, nem respeito. A molecada falou assim, tchau Avatar, eu vou indo, você fica aí. Foi bem interessante a movimentação do Mathieu van der Poel. Situação, após o Mathieu van der Poel ter ido embora, o Hillcart da Education First, ele ficou basicamente algumas indas e vindas de outros atletas, com o Hirtz, que é o ciclista que venceu a 16ª etapa da Wanty-Groupe, e o Buitrago. O Hillcart, ele foi basicamente o cara que fez força o momento inteiro. A partir do momento que o Mathieu van der Poel foi embora, depois que o Mathieu van der Poel foi embora, quem foi junto com ele foi o jovem compatriota da Jumbo-Visma, o Lean Rees. Então ficou Mathieu van der Poel, Lean Rees e atrás o Hillcart, o Hirtz, que é o da Wanty-Groupe, esse capacete amarelo, e o Buitrago colombiano. O Hillcart, ele ficou numa situação que é extremamente complicado. O Hirtz já tinha uma vitória. O Hillcart, ele tinha que fazer força. O colombiano, ele tinha caído, ninguém sabia se ele estava mal, se ele estava sobrevivendo, se ele estava guardando energia. Então, em vez de ficar olhando para trás, ficando chiriquento, o Hillcart fez o que geralmente os ciclistas fazem, abaixa a cabeça, fala assim, bom, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, se os caras forem me atacar, paciência. Ou eu volto, ou eu vou. O que não dá é para ficar chiricando, porque cara chiliquento no pelotão não dá. O chilique estratégico, top. Chilique verdadeiro, não dá. Chilique estratégico tem que dar. Esse foi o momento, quem que tá aqui na imagem? O Buitrago, da Bahrein Victorious, o Baumann, com a camisa da Jumbo-Visma, com a camisa de Rei da Montanha, o Hirtz e algumas movimentações. Eram 27 ciclistas, muito difícil sair uma fuga desse tamanho e trabalharem juntos de forma harmônica. Esse é o Mathieu van der Poel, indo atrás do
ele já tinha perdido um pouco de tempo durante a subida. Ele já tinha perdido o Lynn Rees, ele já havia passado o Mathieu Van Der Poel, o que é algo impressionante. Se eu não me engano, o moleque, o Lynn Rees, ele tem 1,78 m, 68 quilos, alguma coisa assim. Ele é o típico europeu escalador, extremamente alto, nesse caso não tão alto, mas longilíneo. Esse aqui é o Vincenzo Nibali conversando com o companheiro de equipe. Nesse momento, a Bora tinha vários ciclistas, a Bahrein Victorious tinha vários ciclistas, e por incrível que pareça, a Ineos, faltando 12 km, ela já não tinha... ela tinha o australiano... Oh, meu Deus. O australiano para proteger o Carapaz. Como que eu esqueço o nome do australiano? Eu adoro ele. Que era um dos grandes gregários da geração Sky. Eu vou lembrar o nome dele. Esse foi o momento que, faltando 12 km, esse foi o momento que o Buitrago atacou o Hugh Carth e o Jan Hirt. Era difícil imaginar que faltando 12 km, mas a velocidade, a diferença de velocidade de aceleração e como ele conseguiu sustentar após ter tido a queda, realmente impressionante. Grupo da camisa rosa, o Buitrago chegando no Lynn Rees, nem tomou conhecimento, os dois jovens de 22 anos. Esse foi o momento da aceleração no cucuruto da última montanha, depois seria só descida até a linha de chegada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a diferença de velocidade. O colombiano, ele chegou no Lynn Rees, faltava talvez 50, 100 metros para acabar a subida e entrar na descida. O time da aceleração e o tempo que você consegue abrir psicologicamente para o ciclista que tem que contra-atacar é muito difícil. Daí vocês vão perceber que o Lynn Rees, ele faz assim com a cabeça, tipo, ali o psicológico foi pro espaço. Aqui o momento tava o Chile Quento Landa, Carapaz, olha lá, balançou a cabeça, olha a aceleração do colombiano. Olha isso. Ali, ó, tá vendo, ó? Já acabava a subida, eles começaram a descer, nunca mais conseguiu fechar a diferença, e daí foi a vitória já vou mostrar, vitória do Buitrago colombiano. Esse foi um momento bem interessante. Ficaram apenas camisa rosa, o Hindley e o Mikel Chiliquento Landa. João Almeida já perdia tempo, Nibali já perdia tempo. Nesse cenário, o Mikel Chiliquento Landa, ele sabia que ele já tinha a terceira colocação. Mas ele fez 2, 3 ataques, alguns desses ataques apoiados pelo outpost, o que assistindo, após o primeiro e segundo ataque, que o Hindley especialmente respondia de forma super fácil e estratégica, eu comecei a imaginar, eu falei assim, por que ele está fazendo tanta força se ele já está ganhando a terceira colocação na classificação geral? Será que essa é a melhor forma de usar a energia? Será que ele está com tanta energia sobrando para fazer tantos ataques consecutivos? No final das contas, os quilômetros finais mostraram que talvez essa estratégia de fazer esses ataques não tenha sido a melhor estratégia. Esse foi o momento que o outpost forçou o ritmo, né? E daí é aquela história, forçou tanto o ritmo que não quebrou, mas talvez tenha interferido um pouco no gás final para o Mikel Landa. Esse é o Buitrago comemorando a chegada, emocionado como sempre. Esse é o Lynn Rees. E essa é a chegada do Carapaz e o Baumann. O Baumann não, desculpa, o Hindley. Tá vendo? Ó, daí tem esses poucos segundos da chegada do Mikel Landa. E o João Almeida chegando na sequência, vou mostrar a classificação geral. João Almeida, motorzão diesel, Scania carregada. Santiago Buitrago Sanches, o Lynn Rees, Jan Hirt, Hugh Carth, Richard, daí tem o grupo da camisa rosa. Carapaz, Hindley, Van Sevenant, Baumann, o Martin e o Mikel Chiliquento Landa. O que importa aqui
é a classificação geral. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, classificação geral. O que aconteceu na classificação geral? O Carapaz, ele tem apenas 3 segundos do Hindley. Até esse momento, o Hindley desse trio, ele é de longe o que mostra mais tranquilidade. Eu não sei se sob pressão, se ele tiver que fazer uma movimentação sozinho, o quanto ele consegue abrir de diferença do Carapaz, por exemplo. Existem ciclistas que eles trabalham muito bem quando ele tem um objetivo na frente dele. Então ele é um cara que consegue marcar muito bem os adversários, mas esse cara não necessariamente, não é uma regra que esse ciclista é o mesmo ciclista que consegue fazer ataques que sejam produtivos. Então tem essa distinção. Nós mesmos, se você for transmitir para a nossa realidade, é claro, os caras estão aqui, a gente está lá embaixo, às vezes é muito mais fácil, dependendo da sua característica, é muito mais fácil você se sentir motivado em marcar alguém, daí toda vez que você tem que ditar o ritmo, você erra um pouco o ritmo e acaba até perdendo a roda daquele cara que você teria facilidade em seguir. Então a gente precisa entender, eu não vi ainda o Hindley no momento aonde ele tem que assumir a responsabilidade. Talvez a melhor estratégia para ele é ter companheiros de equipe e não dá para esperar numa grande volta, mas talvez acontecer um dia ruim para o Carapaz ou para o Mikel Landa. Apesar que o Mikel Landa ele tem uma vantagem, o Mikel Landa está a 1 minuto e 5 da dupla Carapaz e Hindley. E o João Almeida ele tem uma vantagem, o João Almeida ele tem um déficit de tempo em relação ao Mikel Landa de 49 segundos. Então é difícil imaginar que o João Almeida vai conseguir reverter essa situação, até mesmo considerando o contrarrelógio. Eu acho que nesse momento a disputa mais interessante é entre o Carapaz e o Hindley, mas numa grande volta você precisa apenas, não é de um dia ruim, você precisa apenas de alguns minutos de hipoglicemia, por exemplo, de uma movimentação errada que você perde muitos segundos, e nesse estágio de uma grande volta é muito difícil conseguir consertar erros. Quanto mais para o final de uma grande volta, mais suscetível a erros, porque a fadiga começa a se estabelecer, e ao mesmo tempo você está mais suscetível a cometer erros e a sua capacidade de corrigir erros ela começa a diminuir. Então começa todo mundo a ficar numa situação muito delicada a decisão entre eu tento cuidar e esperar com que alguém tenha um dia ruim, ou eu forço para que alguém tenha um dia ruim e eu mesmo posso me prejudicar com isso. Né? Um micro exemplo disso talvez tenha sido o que aconteceu com o Mikel Landa. Talvez ele estivesse se sentindo super bem, passou o rádio, o Outpost ajudou a fazer umas movimentações, fez a movimentação, assumiu a terceira colocação, mas perdeu tempo em relação aos dois ciclistas que estão lutando pela classificação geral, o Carapaz e o Hindley. Acho que é isso! Sintam-se à vontade com os comentários, os palpites, porque afinal de contas aqui é um lugar de palpiteiros. Abraço, tchau!